Saudações a todos, que a graça e a paz de Deus esteja no teu coração. Bom, esses dias fomos bombardeados com uma notícia pesadíssima de uma menina de 11 anos que sofreu um tipo de violência e veio a ficar grávida. Essa notícia repercutiu e, como é palco de discussões e discussões antigas e muito utilizado pela esquerda e seus vieses, eles tomaram isso como um fronte. Bom, quem acompanhou o caso, acredito que quase todos viram, porque noticiou em todos os lugares, se sensibilizou pelo sofrimento da menina, e eu compactuo desse mesmo sentimento. Sou pai de filhas, tenho 2 filhas. É uma situação muito difícil, espinhosa de você passar e enfrentar e tomar uma decisão. Só que tem uma coisa que todo crente deveria pensar, e é com isso que eu venho começar esse vídeo, falando até em minha defesa, porque eu vejo alguns comentários, pessoas dizendo: olha, você é muito absoluto, ou você é o dono da verdade, é feito juiz, se acha assim, assado, sabichão, sabidão. E eu fico sem entender isso às vezes, sabe, tentando contra-argumentar, porque a verdade é que um cristão, ele não deve defender a sua verdade, a sua opinião, né, a sua identidade. Até porque a identidade de um cristão esclarecido, ele sabe que a identidade dele é morta, ele morreu. Em Cristo, quem vive nele é Cristo. É como Paulo disse: eu estou morto, não vivo mais, quem vive em mim é Cristo. Ou seja, antes eu decidia que eu ia para a esquerda, para a direita, para frente, para trás. Hoje quem me leva pela mão, quem me guia é o Senhor. Então a opinião de um homem, de uma mulher cristã, opinião humana, ela não deve ter valor ou fazer juízo de valor em coisas que não são da sua competência. Então, quando a gente vem argumentar, ou um cristão vem argumentar, ele não deve usar como base o seu achismo, o que ele acha, o que ele gosta, o que ele faria, se fosse minha filha, se fosse meu genro, se fosse a minha casa, se fosse a minha família. Não, precisamos olhar para a Escritura, olhar para Deus através da Escritura e ver o que Ele faria, o que Ele defende que deveria ser feito. Porque o que Ele diz para um cristão deveria ser lei absoluta, irrevogável e inquestionável. Mas não é assim que funciona. Hoje os cristãos são debatedores no sentido de eu acho, eu não concordo. Não, isso aí era para aquele tempo, não faz mais sentido hoje. Como se Deus fosse um ser temporal, cultural, preso a alguma época da vida. Ele é um ser atemporal. O tempo para ele não faz sentido. Está escrito que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. E lá em Eclesiastes está escrito que o que é já foi, o que há de vir também já foi, e Deus pede conta do que passou. O que o sábio Salomão estava escrevendo ali? Que o que é presente, o tempo presente, já foi para Deus, e o que há de vir, ou seja, o futuro, também já foi, porque Deus, ele não está preso dentro do regimento do tempo. Bom, esse caso, ele repercutiu para todos os lados, irmãos. E principalmente os defensores, das minorias, dos mais fracos. A hipocrisia aqui, tá? A hipocrisia, e eu estou fazendo uma zombariazinha disso daqui, tá? Os defensores dos mais fracos defendiam que o mais fraco de verdade fosse morto, triturado e retirado para preservar um outro. Bom, olha, tem um trauma, sabe? Você não tem ideia do tamanho do trauma que isso vai causar para a menina. Acontece que você não cura um trauma com um assassinato. Não tem como você fazer isso. Não tem como livrar essa menina do trauma. Bom, tem um padre que se manifestou, vou colocar o vídeo dele aqui, e o padre foi muito mais incisivo, coerente, verdadeiro, e se posicionou mesmo do que muito cristão. Tem um monte de cristão defendendo que, na verdade, deveria sim tirar a criança, tal. Acontece que você, de novo, não pode resolver um problema com um assassinato. A menina de 11 anos, ela disse que já tinha sentido a criança chutar dentro dela. Ou seja, era uma criança totalmente viva, algo que já estava se movimentando, e ela sentiu. E aí, bom, uma juíza decidiu a favor da medicina e falou: olha, vamos aguardar mais um prazozinho, perguntou para a menina quantos dias ela suportava aquilo ali. Qual era a ideia da juíza? Remover a criança e levar para a adoção. A menina não teria nenhum relacionamento com essa criança, e a criança pelo menos teria chances de viver, uma chance de ser alguém.
Eu, você, nós todos estamos aqui hoje, eu falando e você me assistindo, porque alguém decidiu manter a gravidez. Independente da circunstância que você nasceu, que eu nasci, alguém decidiu manter, levar até o fim, preservar a nossa vida. Certo? Até porque eu e você, quando nascemos, até quanto tempo nós somos 100% dependentes dos nossos pais, né? E o que está dentro do ventre é a mesma coisa. Como que Deus olha isso? Deus é a favor da vida, né? O não matarás é exatamente isso. Mas é uma vida mesmo, né? Você não vai acreditar, mas eu ouvi um cristão dizendo, um tumor cancerígeno também cresce, mas nem por isso significa que ele está vivo. Olha para você ver a comparação, comparando uma criança a um tumor. E isso eu não ouvi de um mundano de esquerda, que tem viés ideológico, é a favor de liberação de drogas e aborto, não é nada disso. Eu ouvi de crentes mesmo, dizendo essas coisas, né? Acontece que um tumor nada mais é do que o próprio organismo, é uma doença autoimune. É o próprio organismo lutando contra o organismo porque entrou em alguma confusão ali. Alguma célula ali entrou em confusão e começou a se autoagredir para se defender, porque ela identificou que tinha um corpo estranho, algo a ser combatido, e na verdade é o próprio organismo desenvolvendo isso, certo? Um câncer não é vida, ele só está vivo ou faz parte do corpo porque é o próprio corpo, não é um segundo corpo. Agora, algo que está dentro do ventre de uma mãe, de uma menina que seja, é um segundo corpo, não é o corpo dela. E aquilo não é nocivo a ela, muito pelo contrário. E aí o desfecho, vocês vão ver no vídeo que eu vou mostrar aqui do padre, no final das contas a menina não tinha sido violentada por alguém. Na verdade foi algo consensual com um menino de 13 anos. E alguém vai dizer aí, mas olha que absurdo tal. Olha, irmãos, por mais que nós não gostamos de entrar nesse assunto, é muito comum acontecer. É muito comum a atividade sexual de forma prematura. Infelizmente é muito comum. Em outras culturas, as meninas começam a sua vida sexual como esposas a partir dos 12 anos. Primeiro ciclo menstrual que tem, ela já está liberada para casamento, principalmente na cultura islâmica, tá? Para nós, na nossa cultura, parece algo muito fora. Eu, Eduardo, não concordo. Eu acho que a mulher deve estar muito mais madura. Esse é o meu pensamento, tá? Não estou baseando-me na escritura, em nada, estou dizendo qual é a minha posição. Agora é a minha opinião. Você pode não concordar e não tem problema. Eu tenho filhas, eu gostaria que elas estivessem formadas psicologicamente, fisicamente e também, se puder, se puder, estruturalmente, financeiramente falando. Se puder, óbvio. Mas não cabe a mim decidir, esse é o meu desejo. É como eu gostaria que as coisas se desenrolassem aí. Mas o desfecho da vida não está nas minhas mãos. Bom, eu vou colocar o vídeo do padre e já volto para nós conversar. Segue aí, dá uma olhadinha no posicionamento dele e vê se ele não foi muito mais corajoso, ousado e se posicionou com toda a clareza mediante o que a Bíblia diz. É como eu comecei o vídeo. Não se trata do que eu acho, do que você acha, do que achamos. Nós temos que ver o que ele acha, o que Deus acha, e o que ele disser, concordaremos, porque senão nem de longe somos seus servos. Segue o vídeo aí. E qualquer outro que não seja cristão, vocês viram o vídeo do padre? Qualquer outro que não seja cristão, você tem toda a liberdade para dizer que você não concorda, tá? A opinião é um país livre, cada um tem a sua. Mas de novo, eu quero que vocês se atentem a este detalhe. Vocês acham que, sendo cristão, você tem liberdade para opinar naquilo que Deus diz não, você dizer sim, porque esta é a tua opinião? Você pode dizer não, mas você não pode dizer que é cristão, porque cristão é um imitador de Cristo. Logo, se eu imito ele, eu imito tudo aquilo que ele defende. Eu concordo com tudo aquilo que ele diz. Não é a minha opinião que prevalece, a opinião dele é quem prevalece. E eu a recebo com todo prazer e a defendo. Certo? De novo, mas tira a criança, e evita da menina sofrer. Bom, dos dois jeitos, a criança ia ter que passar por um procedimento cirúrgico, talvez, enfim, o procedimento de parto, independente de ser feito o aborto ou tirar a criança com vida. Os dois são traumáticos e os dois colocam em risco a vida da mãe, tá? Em situações de aborto, tomando algo para envenenar ou triturar, enfim, qualquer método que seja aplicado coloca em risco a vida da mãe.
Assim como um parto também, a toda mãe que vai passar por um parto, ela corre em risco a sua própria vida. Não tem como evitar dela passar. A criança dentro do ventre da menina de 11 anos não ia evaporar, né? Não tem um método de evaporação. Enfim, então no final das contas ela teria que passar por esse trauma da mesma forma. Agora, você que é cristão, tá? É a pergunta do vídeo e a reflexão do vídeo é para fazer um feedback, para ver. Eu vou dar uma olhada nos comentários aqui, tá? E não precisa me xingar, queridos, tá? Eu estou defendendo o que está dentro da escritura. Bom, se quiser xingar também, isso fala mais do teu caráter do que do meu. Bom, a verdade é que cristão defenderia a vida em qualquer aspecto, a não ser que, deixar essa ressalva, clinicamente os médicos dissessem: olha, a mãe é 100% de certeza que ela morre se fizer esse parto. Então vamos tomar um outro método para evitar que a mãe morra. Uma criança de 11 anos, bom, vamos fazer isso daí. Então concordo também, tá? Essa ressalva vamos deixar em aberto. Agora, qual foi a atitude da juíza que foi afastada? Porque o movimento contrário a isso, o pró-vida aí, né, que abre aspas e contém ironia, defendeu que ao mais inocente, ou mais indefeso deveria morrer. E isso todo envolto em uma ideia de amor, de piedade, de cuidados com a vida de uma menina de 11 anos. Mas nunca olharam para a vida de 0 anos que estavam no ventre dela. Porque é isso que nós deveríamos olhar como pais e como cristãos, na verdade, deveríamos olhar, porque essa é a opinião de Deus. Ele defende a vida. Não matarás. Uma criancinha que já estava chutando no ventre. Mas agora, isso já aconteceu, a juíza foi afastada, o aborto foi realizado, e tem gente comemorando essa morte, dizendo que é liberdade. Graças a Deus, nos Estados Unidos, o STF entrou e cancelou a ideia de aborto, a prerrogativa, a liberdade que a lei permitia. Foi lá e aboliu essa aberração. Em casos em que os médicos decidam por este procedimento, vai ser algo muito justificado dentro da ciência, dentro da medicina, que coloca em risco a mãe, tá? Ou seja, leva, bem dizer, quase certeza que a mãe vai a óbito caso faça o parto. Nesses casos eu tenho certeza que julgarão a favor da mãe também. Mas, queridos, este vídeo aqui não tem a ideia de fazer uma provocação ofensiva, e sim uma provocação reflexiva, para que eu e você voltemos aos princípios. Olha, eu vou levar você a como esse pensamento ele vai andando em todas as áreas. Você vai a um culto congregacional, independente da denominação, e aí no final do culto você faz uma avaliação. Geralmente fazemos: olha, esse culto foi top, culto bom, maravilhoso, que festa, né? Sempre usamos. Bom, e às vezes quando não, reclamamos. O detalhe que eu quero te levar a pensar é para nós o culto? Nós deveríamos aceitar o culto ou recusar o culto, dizer: não gostei desse culto, esse culto não estava bom. O culto é para quem? Eu não gostei dessa pregação, essa pregação é para quem? Se a pregação for bíblica, eu não posso não gostar dela, porque é exatamente isso que ela vem fazer. A pregação bíblica, ela vem constranger o pecador, ela vem apontar o pecado, ela vem exigir renúncia, ela vem exigir crescimento, e tudo isso dói bastante. Não é para mim gostar, né? Então geralmente a gente olha para o culto e fala: esse culto eu não gostei, mas o culto não é para mim. O culto é a oferta da igreja a Deus. Então quem tem que gostar ou não é Ele. Mas geralmente nós se metemos nisso também. E dessa vez eu trouxe esse ponto bem polêmico para nós olharmos, como se nós tivéssemos a liberdade de tomar uma decisão pensando a partir das nossas opiniões, balizados em os nossos achismos, que os nossos valores morais, nossos, não de Deus, nossos, fosse base para decidir ou opinar sobre algo assim. Quando que, na verdade, deveríamos olhar para Deus e dizer o que Ele decidiria quanto a esta situação. Qual seria a decisão de Deus? E qual for ela, eu e você, como cristão de verdade, deveríamos estar 100% apoiando ela. Porque isso é ser cristão, é imitar a Cristo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.